Fala, gente, beleza? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar sobre medo. Essa emoção que tanto paralisa as pessoas de ter resultados maiores, de conseguir coisas na vida. E aqui tu vai aprender a como lidar com isso e como destravar. E usar o teu medo não como barreira, mas como trampolim, para tu ter ainda mais resultados usando isso, tá? Então continue aí que eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. Então eu separei alguns tópicos para trazer nesse vídeo. E o primeiro é, não deixe o medo te controlar. O medo, a primeira coisa que você tem que entender é que o medo é natural. Tá? Ele é uma resposta instintiva do nosso corpo, para reagir aos estímulos externos. Por exemplo, para fugir dos perigos, por exemplo, se tu não tivesse medo, tu ia literalmente chegar perto de um leão se tu visse na tua frente, entendeu? Mas como tu tem medo, medo é o quê? Medo é a percepção do estímulo externo. É o teu corpo reagindo e falando, olha, toma cuidado, cara, tu pode morrer se tu chegar perto de um leão. Ele também é uma forma do cérebro tentar te proteger. Ele é uma forma do cérebro tentar te proteger dos estímulos externos, de coisas assim que te dão nervosismo, que te dão uma sensação ruim, tá? E isso ele pode ser tanto bom, como eu te falei, que é o medo biológico, o medo que te afasta dos perigos da vida. Por exemplo, como, tu não vai pular de um prédio, tu sabe que tu vai morrer, entendeu? Pode ser tanto esse medo bom, quanto o medo que te paralisa enquanto vai fazer as coisas. Que daí a gente fala do medo emocional, tá? Todo medo ele é o mesmo medo, mas a gente classifica assim para entender melhor, tá? Então é o medo instintivo, biológico, que é o medo bom, na maioria das vezes, e o medo emocional, que é o medo que te trava de fazer as coisas, que te trava de falar em público, te trava de ir para rodas de novas pessoas, ir para novos lugares por medo do que os outros vão achar, por validação social, por achar que nada tá bom, daí tu não começa nada, porque tu acha que tu é ruim, tu tem medo do que as outras pessoas vão pensar, tu tem medo, às vezes, de crescer, tá? Então a gente tem que polir essa raiz e te mostrar aqui, primeiramente, que o medo, ele é como capim. Se tu não aparar, não tem como tu viver sem ele, tá? Ele sempre vai ter. Dependendo da pessoa, pode ser o cara de maior resultado do mundo, o cara de menor resultado, todos vão ter medo. Isso é biológico. Todo ser humano tem medo. O que diferencia é como tu vai gerir isso, como a pessoa lida com isso, tá? Então tu pode tanto deixar o medo crescer cada vez mais, como um capim, aquele capim infernal que tu corta, ele não para de vir, tá? Tu pode decidir parar de cortar e ele crescer e tomar conta de ti, tu não conseguir mais nem andar dentro da tua casa, tá? Que é o teu corpo, é a tua vida. Ou tu pode ir lá, decidir a parar, entender que aquilo lá vai te prejudicar e usar aquilo ao teu favor. Tá? Se tu não cortar, ele vai te prejudicar. Então a primeira coisa é isso, não deixa o medo te controlar. Ele é que nem capim, ele só cresce. Então vai lá e apara, e aqui eu vou te dar o passo a passo de como tu pode aparar isso e usar não só para não ser travado pelo medo, mas como ter ainda mais resultado usando o medo, tá? Então, o primeiro tópico foi esse, não deixa o medo te controlar, que ele é uma resposta natural e instintiva, tá? Que nem capim, tu tem que aparar, beleza? Todo mundo tem. Então é o seguinte, como que tu pode lidar com o medo, tá? Basicamente, o medo, como eu falei, é uma resposta instintiva e também ele vem acompanhado daquele famoso luta ou fuga, tá? Sempre quando tu pensa em tomar alguma decisão, tu pensa automaticamente, não chega a pensar, né, mas sente uma questão de luta ou fuga, tá? Que é, eu faço isso ou eu fujo? Eu vou aqui para frente das pessoas e falo, ou eu saio dessa situação, me afasto, ou fico aqui parado, entendeu? O medo, ele pode paralisar, ele pode ajudar. E vamos lá, como que tu pode lidar com o medo? Pega e anota agora aí, pega o teu caderno e anota. Fé e consciência são os antídotos mais poderosos contra o medo. E a gente já tem fé por natureza, tá? Se tu sai de casa para dirigir, sai de casa na rua, tu já tem fé. Porque tu já tem fé que quando tu atravessar a rua, tu não vai ser atropelado. Tu tem fé que quando tu tá andando de carro, outra pessoa ali naquela pequena distância não tá bêbada ou não tá dormindo e não vai te bater e terminar com a tua vida, tá? Então, tu já tem fé. Tu só tem que usar isso, tu só tem que libertar isso dentro de ti, tá? Então, a primeira coisa, tu tem que ter a noção que, independente do que tu for fazer, tu não vai morrer. Entendeu? Tu falar em público, aquilo não vai te matar. É o teu cérebro exagerando a situação para te proteger. Então, a primeira coisa é a fé, é a consciência, tu entender os teus medos, tá? Tu perceber. Se tu não vê, eu falo muito sobre isso também no vídeo Como Dominar Suas Emoções. Domine suas emoções em 3 passos. Se tu não viu, eu vou deixar o card aqui ou no final do vídeo, em cima. Daí tu clica e assiste e depois volta aqui, tá? Ou termina esse e depois assiste o outro. Mas basicamente lá eu deixo um passo a passo de como tu pode dominar tuas emoções. E o primeiro passo para dominar tuas emoções é entender, perceber elas, tá? Criar consciência sobre isso, perceber quando que tu fica muito bravo, quando que tu tem uma reação exagerada sobre a situação, porque o teu sentimento ele tem que ser proporcional à circunstância. É aquilo, se alguém chega
e te xinga de longe no trânsito, cara, tu não pode simplesmente... A vontade vai ser de sair do carro e ir lá tirar satisfação com a pessoa, dar um soco na cara da pessoa. Só que se tu fazer isso, cara, tu pode levar um tiro. Então olha o custo, entendeu? Se tu percebesse antes a tua emoção e respirasse, que é uma das melhores formas de controlar a emoção, e pensasse, cara, olha o que custo tem essa guerra, vale a pena eu entrar? O cara só falou de longe, se eu ignorar, eu não vou ganhar muito mais? Com certeza vai. Então tu segue e ganha muito com isso, tá? Então, a primeira coisa é reconhecer os teus medos, tá? Então, sempre quando tu for fazer alguma coisa, se dá conta de por que tu tá bloqueado, por que tu não consegue fazer, sabe? Às vezes não vai ser algo tão claro, mas teu cérebro sempre vai tentar arrumar um motivo nada a ver para explicar, mas tu sabe, no fundo tu sempre sabe a resposta, tá? Você tem que te libertar disso, tá? Então vamos lá, como lidar com o medo? Primeiro passo, reconhecer, tá? Reconhecer os teus medos e mirar na direção deles, tá? Eu tenho medo de falar em público. Tu tem que mirar, cara. Tu tem que ir decidir enfrentar isso. Porque se tu não decidir enfrentar, é que nem o capim. Ele vai crescer, 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 crescer e uma hora tu não vai conseguir nem andar mais. Entendeu? Tu vai estar tua vida travada, não vai conseguir andar as coisas, tá? Então, a primeira coisa é essa, reconhece, tá? Depois que tu reconheceu, anota, pega um bloco de notas, ou um caderno, ou umas notas do celular e anota teus medos, que tu percebe. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de ir para novos lugares, eu tenho medo disso. Beleza. E depois que tu fez isso, tu vai mirar na direção deles. Então, tu vai enfrentar de alguma forma. Como? Tu não vai simplesmente... Tu não vai querer dar uma palestra amanhã. Se hoje tu tem vergonha de falar na frente de algumas pessoas, tu não vai querer dar uma palestra amanhã. Qual que é uma das melhores formas de começar a enfrentar os teus medos para te destravar? É transformar isso em pequenas coisas. Começar pequeno. Tipo, qual que é a melhor forma de enfrentar um medo grande? Enfrentar medos pequenos. Porque um medo grande é basicamente a junção de medos pequenos. Entendeu? Então é o seguinte... Se tu tem medo de falar em público, tu já pensa em muitas pessoas. Mas se tu começar enfrentando o teu medo de falar para uma pessoa, para duas, para três, aos pouquinhos, quando vê, tu vai estar falando para muitas pessoas e vai parecer de boa, entendeu? Então é isso. Começa primeiro dando um bom dia para outra pessoa. Se tu tem vergonha de abordar as pessoas, primeiro fala só bom dia, tudo bem? Passa na frente, na rua, tá caminhando. Bom dia, tudo bem? No mercado, na fila, tudo bem? Tal. Pode passar na minha frente, entendeu? Faz coisas assim. Só simplesmente para tu enfrentar os teus medos, porque isso vai te dar um poder sobre ti mesmo, que, cara, vai ser incrível. Porque cada vez que tu enfrenta um medo, tu cresce uma camada de coragem, tá? E essas camadas vão se acumulando. E quando tu começa a enfrentar pequenos medos, daqui a pouco tu percebeu que tu enfrentou um grande medo. Tu conseguiu resultados que tu nunca conseguiria ter tido, tá? Então, é isso. A primeira coisa, reconhece, depois enfrenta. Como é que tu enfrenta? Não tudo de uma vez, aos poucos. Destrincha isso em pequenos. Cara, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo disso, daquilo. Começa primeiro apresentando teu projeto para uma pessoa, começa primeiro conversando com uma pessoa, entendeu? Sempre bota no micro para depois tu conseguir o macro, tá? Então, reconheceu. Aí tu dividiu em pequenos pedaços e foi enfrentando aos poucos. Agora, terceiro aqui, eu vou te dar dicas, basicamente, para tu conseguir lidar com medo de forma eficaz no dia a dia, tá? Primeira coisa, regra dos 3 segundos. Quando tu ficar assim, travado para fazer alguma coisa, tipo, eu tenho que fazer isso... Eu sei que a minha missão, sei lá, na Terra é fazer isso, eu sei que eu deveria fazer isso para ganhar dinheiro e tal, mas eu não consigo, tipo, eu deveria criar conteúdo, eu deveria aparecer na frente da câmera, eu deveria gravar vídeo, só que eu me travo, eu não consigo, eu não sou bom, antes, assim, de deixar isso te travar, sabe? Quando vinha essas coisas assim, tu sabe que tu tem que fazer uma coisa, o que tu vai fazer? Tu não vai mais pensar em nada, tu vai 1, 2, 3 e vai fazer. Independente do que esteja passando na tua cabeça, tô com medo. 1, 2, 3. Vai fazer. Regra dos 3 segundos. Anota aí. Regra dos 3 segundos. Quando tu for querer fazer alguma coisa, tu não vai pensar. Tu vai fechar os olhos, respirar fundo e contar até 3. 1, 2, 3 e vai fazer. Conta 1, 2, 3 e faz. Conta 1, 2, 3 e faz. Sempre que tu pensar, eu faço ou não faço, 1, 2, 3 e faz. 1, 2, 3 e faz. Porque daí tu não deixa tempo do teu cérebro pegar e ficar procrastinando e ficar inventando cenários e possibilidades que não existem, que nunca vão acontecer. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo de eu mesmo criando conteúdo. Pra mim, é um enfrentamento de bloqueio do caralho eu tá fazendo isso aqui agora. Porque eu há muito tempo sei que isso é algo que eu deveria estar fazendo, porque eu sei que agrega na frente das outras pessoas, eu sei que é algo que também pode me dar dinheiro, algo que vai ser bom tanto para mim quanto para outras pessoas. É uma das minhas missões. Só que, cara, é impressionante o tanto de cenários que não existem, que nunca vão acontecer, que o cérebro fica criando.
tá? De pessoas falando mal de ti, cara, fica criando um monte de cenários que às vezes nem vão acontecer, entendeu? Eu fui ver meus vídeos, tipo, em vez do cenário, se eu não tivesse enfrentado, entendeu? Esse medo de aparecer na frente da câmera, se eu não tivesse simplesmente pensado, vou fazer mesmo, meu cérebro querendo me segurar para me proteger, e eu, não, eu tenho que fazer, eu demorei muito, meses para conseguir, mas, cara, estamos indo, entendeu? Agora eu tô finalmente conseguindo. E eu vou continuar, porque a cada vez que eu venço um pequeno medo, eu crio uma camada de coragem, tá? Então, cada vez que eu enfrento isso, que eu decido enfrentar, que eu faço 1, 2, 3 e abro a câmera, eu tô enfrentando meu medo, então eu tô crescendo, então tá mais fácil. Tu pode ver que esse vídeo, provavelmente, eu já tô falando muito melhor que os outros vídeos. E assim vai indo. Isso vai virando uma bola de neve, entendeu? Então, antes, quando tu pensar em fazer qualquer coisa, não pense demais. Nem pensa, entendeu? É isso que eu tô querendo falar pra ti. Se tu sabe que, sei lá, criar conteúdo, aparecer na frente da câmera, vai te dar dinheiro, vai te dar reconhecimento, vai te trazer só coisas boas pra tua vida. 1, 2, 3. Vai. Não pensa, entendeu? Não deixa o teu cérebro criar possibilidades que 90% não vão acontecer. Tem estudos que mostram isso. Mais de 80% dos cenários que o cérebro imagina não vão acontecer na vida real. Então, esquece futuro, esquece passado. Agora. Foca em agora. Mesmo que não dê certo, não importa. Tá fazendo isso para ti, tá fazendo isso para enfrentar o teu pequeno medo, tá? Não importa se der resultado, se não vai dar. O resultado é tu fazer. É isso que verdadeiramente importa. Então, vai lá e faz isso aí que tu tá procrastinando há tempo. Faz essa tarefa que tu tá procrastinando há tempo, porque tu tá deixando o medo te dominar. Não deixa. Primeira coisa, medo, não manda em mim. Medo não manda em mim. Anota aí, fala com a boca aí agora. O medo não manda em mim, tá? Mostra isso, mostra que ele não manda em ti, tá? Conta 1, 2, 3 e faz. Cara, porque tu vai ver que vai ser tão libertador quando tu fizer isso, que tu tiver realmente, começar a aparecer algumas coisas assim, uns feedbacks, aí tu vai começar a ficar, caraca. Aí tu vai começar a ver, caralho, é isso. Aí vem os indicadores que tu tá no caminho certo. Só que tu só vai ter esses indicadores se tu ir lá e fazer. Se tu ficar nas possibilidades, o cérebro vai ficar lá que, não, as pessoas vão falar isso, vai imaginar 1 milhão de cenários. Não vai ser legal, e eu não sei, eu não sou bom o suficiente. Veja bem, uma coisa que é libertadora. Ensinar não é sobre ser o melhor naquilo que tu faz. É sobre encontrar um grupo de pessoas que são piores que tu naquela área. Tá? Então, a partir do momento que tu lê um livro sobre um tema, tu já é melhor que 100% das pessoas que não leram aquele livro. Tá entendendo? Então, tu já tem um público que tu pode ensinar. Então, esquece qualquer possibilidade. Não deixa o teu cérebro criar essas invenções de tu não é bom, tu não é isso, tu não é aquilo. Cara, se tu é um ser humano e tu abrir um livro, tu lê um livro, tu já pode ensinar pra alguém. Entendeu? Mesmo que tu ache que não, teu cérebro invente possibilidades que não, tu pode. Tá? E isso pode ser o que tá faltando pra ti chegar onde tu quer. Pra ti criar essa coragem e dominar, governar sobre a tua vida. Tá?